Olá, minha querida amiga costureira! Seja muito bem-vinda ao nosso curso gratuito Patchwork Descomplicado Especial Retalhos. Em 2 aulas ao vivo, eu vou te ensinar tintim por tintim como transformar os seus retalhos nessa linda bolsa aqui. Olha só, uma bolsa feita com retalhos, técnicas básicas do patchwork, simples, com todos os pedacinhos, qualquer uma que queira aprender a fazer vai conseguir. Você vai costurar uma igualzinha assim na sua casa, independente da sua máquina de costura e sem utilizar molde. Outra coisa muito especial desse projeto é o fato de que para costurar essa bolsa nós precisaremos primeiro montar todos esses blocos aqui. Esses bloquinhos são os primeiros passos para quem quer aprender a fazer lindas peças exclusivas utilizando a técnica do patchwork. Então, mesmo que você não tenha experiência nenhuma com patchwork, fica aqui comigo e se aventure em começar a sua jornada com esse curso gratuito que eu montei para você. Eu vou te mostrar na prática que fazer tudo isso aqui é rápido e fácil. Curso gratuito, bolsa feita com retalhos sem molde e com tecido simples? Maravilhoso, né? Só não é mais maravilhoso do que o seu like nessa aula aqui. Aproveite e já escreva nos comentários também o seu nome e a cidade que você está assistindo. Eu quero muito saber até onde essa aula está chegando. E você pode me ajudar ainda mais. Clica em compartilhar e envie para todas as suas amigas costureiras. Vamos juntas fazer desse curso gratuito o maior de todos os tempos. Agora eu preciso muito da sua atenção. Para ter acesso a essas 2 aulas gratuitas, você precisa entrar em um dos nossos grupos VIPs do WhatsApp. Será por lá que enviaremos os acessos das aulas, a lista de materiais e todo o conteúdo do nosso curso gratuito. Caso você ainda não esteja em um dos grupos, clica no link que está na descrição desse vídeo aqui ou no primeiro comentário fixado aqui embaixo. E tem mais! Faremos um sorteio incrível para quem estiver participando dessa aula. Agora, para que a gente possa ganhar tempo e costurar juntas na nossa primeira aula, eu vou te mostrar tudo que você precisa deixar preparado aí na sua casa. Mas não se preocupe em anotar nada, porque a lista completa de materiais que você precisa para costurar essa bolsa será liberada lá dentro dos grupos. Basta acessar o grupo e aguardar. Mas antes de mostrar tudo o que você precisa para a nossa primeira aula, eu quero dizer que para costurar essa bolsa você vai precisar de muitos pedacinhos de tecido, que podem ser seus retalhinhos, esses que você tem em casa. E como eu sei que muitas de vocês têm medo de combinar cores e texturas, então no final desse vídeo eu vou explicar os critérios que eu usei para escolher os retalhos da minha bolsa, ok? Então vamos lá. Para costurar essa bolsa no nosso curso, você vai precisar de muitos retalhinhos pequenos mesmo, que você guarda, que sobrou de trabalhos. Olha só, aqui eu usei vermelho, rosa, azul, beges para fundos. Então, a minha intenção aqui era fazer uma bolsa azul. E uma bolsa mais country. Então, puxei o vermelho, puxei o bege, puxei também o rosa para dar uma quebrada. E é muito importante que a gente tenha esses tons bem claros e tons bem escuros para que tenha o contraste. Então, nos retalhinhos que a gente tem, retalhinhos desse tamanho são importantes para fazer uma bolsa dessa. Então, guarde todo o seu lixo rico em casa e a gente pode trabalhar para fazer muitas peças. Se a gente olhar assim, parece que uma não combina com a outra, mas olha o trabalho lindo que ficou. A gente vai precisar também de alguns retalhos um pouco maiores, de 35 centímetros de altura, umas faixas de 35 centímetros, aqui no máximo 8. A gente vai trabalhar algumas de 5, 7, 8, então depois eu vou passar na lista de corte todas as pecinhas. A gente vai precisar também 20 centímetros de tecido azul marinho para o fundo da bolsa, 45 centímetros de um tecido interno para a nossa bolsa, para a parte interna e também para o bolso interno. A gente vai precisar manta, aqui eu vou usar a manta Polycem, aquela que a gente conhece como R1, porque é uma bolsa pequena, ela não precisa de tanta estrutura e fica muito mais fácil para você fazer com qualquer máquina de costura. Então a Polycem é muito fácil também de encontrar nas lojas.
E a gente vai usar alças. Aqui eu tô usando alça em metro, alça de couro. Pode ser a sintética, pode ser a de algodão, pode ser a alça feita no tecido. Aqui eu vou usar a de couro sintético, 70 centímetros, duas faixas de 70 centímetros. E também um zíper, 45 centímetros de zíper e um cursor. É só isso que a gente vai precisar para fazer a nossa bolsa. Agora vamos à lista de cortes. Nós vamos separar a nossa bolsa em blocos. Serão 6 blocos separados que a gente vai trabalhar para facilitar a visualização e para a gente conseguir também montar todo esse joguinho. Então a gente vai começar com o bloco 1. Esse bloco 1, nós vamos trabalhar a técnica do Flying Easy, desses triângulozinhos aqui. Então a gente vai precisar de 3 quadrados de 6,5, 3 quadrados de 6,5 centímetros, aleatórias as cores, estou trabalhando com os meus retalhinhos, 3 retângulos de 7,5 por 4,5, 3 retângulos de 7,5 por 4,5, 6 quadradinhos de 4,5, aqui eu tô usando tecidinhos clarinhos, aqui eu preciso usar contraste. Então, como eu vou usar nesses retângulos aqui, que são de 7,5 por 4,5, escuros, eu vou usar os quadradinhos claros. Eu poderia fazer o contrário, os quadradinhos escuros e essa parte clara. Mas o meu Flying Easy, que eu defini, vão ser coloridos por dentro. Então, esses tecidos têm que ser básicos. 6 quadradinhos de 4,5 por 4,5. Um retângulo de 10,5 por 5,5 e outro retângulo de 10,5 por 6,5. São essas as partes que eu preciso para fazer o meu bloco 1 do meu trabalho. No bloco 2, nós faremos essa montagem desse quadrado. É um pineapple. Então, nós vamos precisar, para fazer toda essa parte 2, 5 quadrados de 6,5, quadrados de cores aleatórias, 5 quadrados de 6,5, um retângulo de 11,5 por 3,5, um retângulo de 11,5 por 3,5, um retângulo de 11,5 por 4,5, um retângulo de 11,5 por 5,5. Dois retângulos de 4,5 por 10,5. 4,5 por 10,5. Um quadradinho de 6 por 6, 2 quadrados de 7 por 7 e um quadrado de 8 por 8. Como eu vou escolher os meus retalhinhos? Dessa forma, eu tô pegando, esses quadrados aqui são aleatórios, conforme as cores que eu escolhi, na base vermelho, rosa, azul, bege e marrom. Escolho aleatórios. Esses 3 retângulos estarão juntos, são cores, uma clara e uma escura, outra escura novamente, para a gente poder dar esse joguinho de brincadeira de cores, os efeitos de cores. Se eu colocar os 3 muito parecidos, não vai me dar o efeito. Esses 2, a mesma coisa. Para eu fazer o bloco mesmo, eu vou usar essas partes aqui embaixo. Então, o centro, ele é bem destacado. As duas partes que vêm logo em seguida são bem clarinhas, para chamar a atenção do centro. E as outras partes são bem escuras, para dar o efeito contrário. Então, a gente vê aqui na bolsa, onde tem ele, o centro escuro, clarinho e escuro novamente, para a gente fazer esse efeito desse bloquinho.
Então, aqui é só que a gente precisa se preocupar mais com as cores que a gente vai escolher. O restante é aleatório. Pra gente fazer o bloquinho 3 da nossa bolsa, esse bloco 3, a gente vai trabalhar aqui a cabana de toras, que é um dos blocos mais tradicionais do patchwork. A cabana de toras, ela inicia com um centro vermelho na forma original, mas a gente pode trabalhar qualquer cor que a gente quiser. Eu vou fazer original, então eu tenho aqui um quadradinho de 3,5 por 3,5 e mais um pra gente começar o trabalho. O que eu tenho que cuidar aqui? Na minha cabana de toras, um lado eu faço de tons de uma cor e o outro lado eu faço tons de outra cor. Então eu escolhi aqui o bege e o azul. Eu vou precisar, além desses, 2 retângulos de 3,5 por 5,5, 2 retângulos de 3,5 por 7,5, 2 retângulos de 3,5 por 9,5, um retângulo de 3,5 por 11,5, 3,5 por 11,5, 2 retângulos de 4,5 por 11,5, um quadrado de 6,5 por 6,5 e um retângulo de 7,5 por 6,5. Isso tudo é pra gente fazer o nosso mosaico. Aqui também a gente vai utilizar um bicolor sobra, ou seja, nós vamos trabalhar o bicolor no outro bloco e um que sobrar de lá a gente vai trabalhar, vai colocar ele aqui. Então aqui, além desses pedaços, desses retalhos, nós vamos trabalhar, vamos precisar também de um bicolor da sobra do outro bloco. Essas são as partes para o nosso bloco 3. Para fazer o nosso bloco 4, nós vamos precisar de 3 retângulos de 7,5 por 4,5, 6 quadrados de 4,5 por 4,5, é aqui a mesma fórmula do primeiro bloco, onde a gente tem aqui um flying easy, nós teremos outro flying easy igual. Então, quadradinhos com destaque, ou seja, os clarinhos para destacar os escuros, de 4,5. Nós vamos precisar também 2 retângulos de 4,5 por 8, 2 retângulos de 4,5 por 8, um quadrado de 6,5, dois retângulos de 4,5 por 6,5, um retângulo de 7,5 por 3,5, um retângulo de 6,5 por 3,5 e um retângulo de 5,5 por 6,5. Todos usando os nossos retalhinhos que a gente tem em casa, continuando nos mesmos tons das cores que eu escolhi para minha bolsa. Então, com esse bloco 4, nós vamos fazer essa parte aqui, que seria o quarto bloquinho da nossa bolsa. No nosso próximo bloco, nosso quinto bloco, nós vamos fazer os bicolores. Esses quadradinhos que a gente vê que são divididos em duas cores na diagonal, chamam bicolores. Então, nós vamos precisar de 6 quadrados de 7,5, 7,5 por 7,5, 6 quadrados aleatórios, um mais claro, um mais escuro, um mais claro, um mais escuro, para que a gente faça esse efeito. E 2 quadrados de 6,5. 2 quadrados de 6,5 por 6,5 é o que a gente vai utilizar para fazer o nosso bloquinho número 5. E por fim, para a gente fazer o bloco número 6, nós vamos precisar de
4 quadrados de 6,5 por 6,5, 2 claros e 2 escuros, 4 quadrados. Um retângulo de 4,5 por 10,5. E um retângulo de 2,5 por 9,5. Todos esses pedacinhos estão na lista de corte que vocês vão ter, que vocês podem imprimir para poder ir cortando aos pouquinhos. Então, pelo vídeo, vocês conseguem identificar cores, claro, escuro, mas, por exemplo, eu quero fazer a minha bolsa em tons de verde, eu não quero fazer com azul. O verde eu posso trabalhar com marrom, eu posso trabalhar com branco, eu posso trabalhar com bege, eu posso trabalhar com várias, laranja com verde, posso trabalhar também, posso ir para o rosa com o verde, então eu posso aí trabalhar algumas coisas dependendo do que eu tenho de estampas. Então, se eu tenho uma estampa que tem, por exemplo, aqui eu tenho uma estampa que tem verde, tem vermelhinho, verde e bege, eu posso puxar tudo pro vermelho, pro bege, pro verde, então eu posso puxar para essas cores que me agradem. Então aqui a gente pode fazer de muitas formas. Eu posso escolher fazer preto, branco, cinza, fica lindo. Uma bolsa toda preta, branca e cinza. E assim vai, tons de rosa, amarelo, rosa, pink, azul, vermelho, cores fortes, cores vivas, eu posso trabalhar também. Posso trabalhar com os contrastes em branco. Então, dependendo do que a gente tem em casa de retalho, a gente monta uma família. Eu tenho, como eu já mostrei nas minhas dicas de cesta, minhas caixinhas de retalho, onde cada caixinha tem uma cor, mas tem muitos tons daquela cor. Tem uma caixinha em tons de azul, muitos tons azuis. Então ali eu posso brincar, posso trabalhar muitas coisas. E quando eu vou pegando os estampados, eu vou dentro daquela estampa procurando outras cores que podem combinar para fazer a minha bolsa. Então é importante aqui a gente procurar primeiro um estilo, pensar num estilo de cor. No caso aqui eu quis fazer algo mais country, um country americano que eu chamo, então trabalhei mais o vermelho com o azul, com o bege, com o rosa. São essas as cores básicas que eu trabalhei aqui dentro, em vários tons diferentes. Mas a gente pode, como eu falei, fazer aí com diversas composições, diversas combinações. Pegue a sua caixinha de retalhos que você mais gosta. O que você mais gosta? As cores que você mais gosta. E vá combinando, e vá colocando junto, espalhando os seus retalhos, para ver o que pode conversar com quem, principalmente os estilos também. Aqui eu trabalhei florais, bolinhas, listras, que são estilos para pedaços pequenos, retalhinhos pequenos. Então, se a gente pegar uma estampa muito grande, um floral grandão, ela não vai aparecer e ela vai ficar muito cortada, então isso a gente também tem que tomar cuidado. Esses listrados, xadrez, bolinha, que são as texturas básicas, ajudam muito também nesse trabalho. Às vezes a gente, para fazer patchwork, não é necessário a gente ter muitas estampas diferentes, que a gente possa ter que procurar. A gente sempre tem os básicos, sempre tem as texturinhas, os riscadinhos, poeirinha. Isso no patchwork é muito importante. Esses são muito importantes porque o que a gente mais precisa aqui é destacar a técnica. Então aqui a gente vai fazer Flying Easy, a gente vai fazer Nine Pet, a gente vai fazer esse bloquinho de Pineapple, a gente vai fazer o Catavento, vamos fazer também o Bicolor e a Cabana de Toras, ou seja, são técnicas simples, básicas, mas que a gente vai transformá-las nessa bolsa maravilhosa. E para as outras partes da nossa bolsa, nós vamos precisar de mais alguns materiais. 6 retalhos de 5 por 32, aleatórios, 3 retalhos de 6 por 32 e um retalho de 7 por 32. Na verdade, eu coloquei alguns tamanhos diferentes justamente para a gente continuar trabalhando essa questão dos retalhos. Então, são vários retalhinhos diferentes
para a gente trabalhar a parte de trás da bolsa. Também vamos precisar de um retângulo de 20 por 42 do tecido azul, no caso para o fundo da bolsa. 20 por 42. Vamos precisar de um retângulo de 80 por 42 para a parte interna da nossa bolsa e mais do mesmo tecido, um retângulo de 20 por 40 para a gente fazer o bolso interno dessa nossa bolsa. Vamos usar duas alças de 70 centímetros, aqui eu tô usando couro sintético, duas alças de 70 centímetros, 45 centímetros de zíper, um cursor e a nossa manta também de 80 por 42, a manta Polycem R1 que a gente vai usar nessa bolsa. Esses são todos os materiais que a gente vai precisar para fazer essa linda obra de arte. Agora, se você está sem retalhos na sua casa e quiser receber aí na sua casa um kit completo de materiais para fazer essa bolsa, nós montamos algumas opções de combinações de tecido que são suficientes para confeccionar toda essa bolsa. E as disponibilizamos na nossa loja da Shopee. Basta clicar no link que está embaixo desse vídeo, escolher o seu kit que entregamos tudo aí na sua casa. Mas atenção! Fica atento ao prazo de entrega e no seu endereço, porque nossas aulas ficarão liberadas gratuitamente por tempo limitado e pode acontecer de você receber o kit depois que as aulas saíram do ar. Lá no nosso grupo você tem acesso às datas das aulas. E antes de finalizar essa aula preparatória, eu tenho mais 3 recados importantes para vocês. Primeiro, não esqueça de deixar o seu like nesse vídeo e me dizer seu nome e a cidade aqui nos nossos comentários. Eu vou responder todas vocês. Segundo, clica no link da descrição desse vídeo para garantir a sua vaga em um dos nossos grupos VIPs, caso você ainda não esteja lá. Terceiro, e por fim, se tiver qualquer dúvida sobre o que eu expliquei aqui, é só deixar nos comentários desse vídeo. Vamos responder todas as dúvidas. Eu estou super ansiosa para nossas aulas. Seja muito bem-vinda à Semana do Patchwork Especial Retalhos. Um grande beijo!